Um minutinho só que eu estou ajustando as minhas coisas aqui para poder falar muito bem com você nesse quadro nosso que é o Novamente. Bom, gente, para quem está chegando hoje aí na nossa live, para quem está acompanhando recentemente, estamos estudando esse livro juntos aqui, Engolidos pela Cultura Pop. Steve Turner, um oferecimento da editora Ultimato. Um abraço para a galera da Ultimato que patrocina com livros e com bom material a nossa live. Muito, muito obrigado. Gente, vamos continuar lendo sobre cultura pop. Eu acho que é uma conversa muito importante, já que todos nós, já falei algumas vezes aqui, somos tocados de alguma forma, alcançados, talvez essa seja a melhor palavra, pela cultura que nos cerca. O Steve Turner faz uma leitura geral e depois ele vai compartimentalizando o assunto em várias frentes. No capítulo 7, que é o capítulo que estamos lendo, ele fala sobre moda, tá aí na sua tela, a linguagem das roupas. E nós já falamos várias coisas aqui nas lives anteriores, não vou reprisar aqui o que falamos, mas vamos a partir do raciocínio que nós deixamos para trás e vamos embora, vamos para frente. Ele começa dizendo o seguinte, o Steve Turner, que nós muitas vezes nos vestimos para matar. Vestidos para matar, é o tópico dentro desse ponto do capítulo 7. E o que é que ele diz? Ele diz o seguinte: já entendemos que as roupas são necessárias, é óbvio, né? E as considerações éticas básicas deveriam, então, a partir do fato de que elas são necessárias, deveriam influenciar as nossas escolhas. Existe um quê muito importante na escolha das roupas que nós vestimos. É por esse caminho que o Steve Turner vai. Ele diz o seguinte, que se nós compramos uma roupa de grife, nós compramos ela porque ela é melhor ou compramos ela porque ela é feita para impressionar pessoas? É o tipo de pensamento que um cristão deve ter. E aí, ele compara nesse capítulo diversos produtos de grife com outros mais baratos, e aí ele ressalta que não tem diferença. Ele fala lá de várias roupas, óculos, objetos desse tipo que compõem a moda, e ele diz, olha, esse aqui custa $300, esse custa $50, mas ambos fazem absolutamente a mesma coisa. O detalhe é que o de $300 tem lá um logo, tem lá uma marca de uma marca de grife, né? Uma companhia que produz uma marca de grife. Então, ele diz assim, quando você escolhe algum produto desse pelo fato de ele, sabendo, ou melhor dizendo, que ele é igual ao mais barato, eu estou comprando a marca, deliberadamente. Voltando, se uma calça jeans de R$100, ela tem a mesma qualidade de uma calça jeans de R$2.000, e eu compro a de R$2.000, eu estou comprando a marca, eu não estou comprando a calça. É o tipo de pensamento que ele quer gerar em nós, né? E ele conclui que comprar roupas é também um ato espiritual. Olha só que raciocínio interessante que ele faz. Ele diz assim, se cobiçar o bem dos outros é errado, e é mesmo, não cobiçarás, mandamento bíblico, não é? E que é corroborado por Jesus e pelos textos do Novo Testamento. A cobiça é algo condenado na nossa relação com o próximo, não é? Então ele diz, se cobiçar o bem de outros é errado, adquirir bens com o objetivo implícito de fazer com que o outro nos cobice, também é errado. Ponto, hein? Ponto. A ostentação também é errada, porque eu vou provocar no outro a cobiça que eu não devo ter pelo outro. Mas quando eu visto uma roupa com essa intenção, uso um acessório com essa intenção, agora a gente pode expandir isso quando eu uso um carro com essa intenção, quando eu tenho um tênis por conta dessa intenção. E aí? Eu estou provocando no outro a cobiça. Então, segundo o Steve Turner, esse é um caminho errado.
Alguns itens de certas marcas, diz ele, têm um prestígio desproporcional a seu uso e ao seu próprio valor material. Nós sabemos disso. Aquelas bolsas que custam 30 mil reais uma bolsa. Como assim? O que é isso? Não é? Quando eu compro algo do tipo de... Quando eu compro algum tipo de roupa dessas marcas, estou dizendo o quê? Olhem para mim. Eu tenho bom gosto, mas eu também tenho dinheiro. É uma ostentação, é uma aparição, como a gente gosta de dizer. O fulano está se aparecendo. Olha o tênis dele de 5 mil reais. Olha a bolsa dela de 30 mil reais. Olha a calça dele que custou 2 mil reais. É uma maneira de falar. Lembre-se, nós já tocamos nesse assunto nas lives anteriores, justamente na leitura do livro. Quando eu uso, melhor dizendo, alguma roupa, algum acessório com o valor ligado à sua marca e que realmente não condiz com o próprio valor do bem, eu estou dizendo para as pessoas que eu tenho dinheiro, inclusive, para gastar com aquilo, né? Isso acontece na esfera dos ricos, mas também na esfera e no mundo das pessoas mais pobres. Pode ter certeza disso, porque todo mundo quer, de alguma maneira, provocar a cobiça no outro. E esse é um caminho condenado pela ideia do Evangelho de Jesus Cristo, né? Segunda coisa é que ele fala sobre as fábricas e as passarelas. Das fábricas para as passarelas, outro ponto interessante. O autor, fala sobre o que já sabemos. Muitas grifes utilizam a mão de obra barata de países orientais. Eu costumo brincar com a Ana sobre isso às vezes, sabe? Quanto é que custou isso aqui? Ah, muito baratinho. Tem que tomar cuidado, porque provavelmente foi produzido num desses países asiáticos onde a mão de obra é quase escravizada. Então nós, como cristãos, precisamos pensar além ou observar de onde esse produto vem, qual é a cadeia de produção desse produto, porque tem gente sendo explorada lá no começo da linha de produção. E às vezes isso acontece do outro lado do mundo. E a gente às vezes se comporta daquela maneira. E daí, né? É um chinesinho que está lá sofrendo, né? Ah, é um daqueles lá do Oriente Médio, que eu nunca vou ver a cara mesmo. Está lá a criança sendo explorada, as mulheres sendo exploradas, os trabalhadores de um modo geral, trabalhando 20 horas por dia e ganhando um salário de centavos. Ele chama a nossa consciência para pensarmos sobre isso. Ou seja, nesses países, nessas produções, o desprezo pelos direitos básicos é uma realidade nas fábricas onde essas roupas são feitas. E aí ele cita vários exemplos negativos, vários, lá no texto. Ele fala sobre várias grifes que assim, uau, todo mundo conhece, mas elas foram produzidas por gente quase que escravizada num desses lugares. Mas ele traz um bom exemplo. Ele fala sobre o Bono Vox, vocalista do U2, não é? Um cristão. Bono Vox é um cristão. Ele diz que o Bono Vox, junto com a sua esposa, Ali Wenson, fundaram uma grife chamada Edun, E-D-U-N, em 2005. E ele diz que essa grife é um exemplo de respeito a quem faz os produtos, de respeito à comunidade onde os produtos são feitos, de respeito ao material ou aos materiais usados para fazerem o que eles fazem e também de respeito ao consumidor. Ou seja, é um lampejo, né? É como a gente costuma dizer, um pinguinho, mas já serve para a gente perceber que dá para fazer alguma coisa diferente. O autor denuncia também o desvio que ocorre na moda, dizendo que ao invés da moda celebrar a alegria e a imaginação, muito frequentemente ela se torna ditatorial. É isso que você tem que usar, é isso que você tem que vestir. Você quer ter glamour, você quer ser reconhecido, você quer ser uma pessoa amada pelas outras, você quer ser uma pessoa que encontra espaço nesse mundo, então é essa roupa, desse jeito, esses acessórios, esse corpo que você precisa ter. Ele diz que essa imposição gera insatisfação, insegurança para vender os seus lançamentos,
É assim que as grifes fazem. Elas encorajam orgulho, arrogância e ganância, educando pessoas para que encontrem a sua identidade pelo que vestem e não pelo que são. É verdade, não é? O poder da moda nesse sentido é muito grande. A gente avalia o outro pelo que ele veste e muitos tomam essa realidade para si também. Olha o que eu sou. Como assim? As roupas que você usa? Não, olha quem eu sou. Ou seja, nos perdemos nesse sentido, né? E ele ressalta também que as modelos, muitas vezes, ou os modelos, né, homens e mulheres, estabelecem padrões corporais que poucos são capazes de copiar, numa ditadura de beleza, de magreza e coisas do tipo que você conhece bem. E aí, o último ponto que a gente vai abordar hoje é esse que chama a mente de forma visível. Ele diz assim: é importante saber o que as nossas roupas estão comunicando aos outros. Nos vestimos de certa maneira para impressionar e comunicar algo. Nós já falamos o quanto isso é verdade e o quanto isso, dentro de um limite razoável, é interessante, é, digamos, sábio, é biblicamente saudável. Por quê? Ele dá o exemplo de uma pessoa, um homem, vestido com uma boa camisa branca, com uma gravata. Né? A imagem que ele transparece diante de uma pessoa ou na contramão de uma pessoa vestida com uma roupa suja. Ou seja, a gente quer falar quem nós somos. E a roupa serve também para isso, desde que essa situação seja equilibrada. O detalhe, e aí ele abre um leque interessante aqui, é que alguns cristãos resistem a essa ditadura e eles deixam de cuidar da aparência. Não vou cair nessa da sociedade que me cerca. Não, eu vou usar a minha roupa. Que roupa? A roupa do crente. Não quero parecer com isso daí. Eu quero usar a roupa do crente. O problema é que essa atitude geralmente gera uma aparência má, uma aparência desleixada, uma aparência que fala. Se a gente fala com a roupa, o crente que não quer usar aquilo que a sociedade usa, porque ele diz, não quero adotar essa ditadura, ele vai para um extremo de usar uma roupa completamente fora de moda, completamente esquisita, completamente estranha, que representa a sua cabeça de um retrocesso no relação com a própria sociedade. Então, ele diz o seguinte: a moda evangélica, isso aí, sugere que eles que usam essa moda evangélica não têm orgulho do seu corpo. Estão felizes em estarem desconectados do seu tempo, não valorizam a criatividade ou a imaginação. E é verdade. A gente tem um negócio chamado moda evangélica, que é esquisitíssimo. Então veja que coisa interessante. O crente, ele acha assim, não, essa ditadura da moda é perniciosa. É verdade. Mas ela é perniciosa, então eu vou fugir dela. Então, aí ele vai para um outro extremo, que é o de se vestir de um jeito esquisitíssimo, que aí fala para as pessoas algo indevido sobre o evangelho. Vocês viram vários memes de uma pessoa, de uma senhora, falando sobre depilação na internet? Eu vi várias vezes isso no Instagram. A palavra de Deus diz que não pode depilar. Entendeu? É esse tipo de coisa que vende o quê para as pessoas? Vende, por favor, a palavra que está entre aspas. Apresenta que tipo de evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus? O que é que uma pessoa que não conhece Jesus vai pensar quando ela vê uma pessoa vestida com aqueles ternos esquisitíssimos que são vendidos lá, aqui em São Paulo, lá na Conde de Sarzedas, a Rua dos Crentes, com aquele sapato esquisito, não é? Aquela roupa esquisita, aqueles penteados esquisitos, hábitos de higiene pessoal esquisitos. Qual que é a leitura que uma pessoa fora faz?
Ele está dizendo isso, olha, a moda evangélica sugere que eles não têm orgulho do seu corpo. Claro, não reconhece nem que o corpo foi feito como uma dádiva de Deus para si. Estão felizes em estarem desconectados do seu tempo. Está todo mundo usando calça jeans, o irmão lá não pode usar, porque senão ele vai se adequar ao mundo. Então esse exagero é chamativo, o autor percebe o quanto isso é importante e destaca isso aqui no texto. Ele diz que esses que se comportam assim têm problemas com a sua sexualidade e querem esconder o seu corpo a qualquer custo. É verdade. E o impacto está na sociedade, que enxerga os cristãos como chatos, retrógrados, gente esquisita, não é? Simplesmente por aquilo que elas vestem. Porque o que eu visto fala. O que eu visto fala. Assim eles verão o evangelho que nós vivemos como que? Chato, retrógrado, desconfortável, um evangelho que acusa sobre a sexualidade, ou seja, é um recado muito ruim esse que a gente dá para a sociedade quando a gente resolve se vestir como os crentes. É muito triste isso. Ele diz que o que vai na contramão de um evangelho vibrante, criativo e libertador, porque o evangelho é vibrante, criativo e libertador. O evangelho não transforma a gente em gente boco-moco. Com todo respeito aos meus irmãos que adotam isso como postura, o evangelho não me coloca assim. Às vezes a gente lê a Bíblia e não lê, né? A gente lê a Bíblia, mas não lê. Vamos pensar, agora é um adendo meu aqui. O nosso maior referencial, a nossa maior referência é Jesus, não é? Então vamos ver como é que Jesus se comportava. Como é que Jesus se vestia? Você já parou para pensar nisso? Ele fez o seu primeiro milagre num casamento. Será que ele colocou uma roupa diferente daqueles pecadores que estavam lá? Porque é pecadores, né? E ele é o santo dos santos. Ele andava junto com prostitutas, publicanos, meretrizes, ladrões. Era esse público que rodeava Jesus com frequência. Será que ele tinha uma roupa diferente? Acho que não. Sabe por quê? Lá no Getsemane, quando ele foi preso, quando o batalhão veio prendê-lo, soldados vieram prendê-lo, Judas teve que beijar Jesus para que eles soubessem quem era Jesus. Coisa que se Jesus se vestisse diferente das pessoas ao seu redor, não aconteceria, né? Pense comigo. Ô Judas, como é que nós vamos prender Jesus lá no Getsemane? Não, relaxa, gente. É só entrar lá. Ele tá com um terno cor de abóbora, um sapato azul e um penteado esquisitíssimo, super boco-moco. Ah, você vai prender ele facinho. Foi assim? Não foi. Jesus andava com as pessoas e se misturava com as pessoas. Nem para mais, nem para menos. A Bíblia reconhece, diz o autor, que as roupas podem comunicar coisas erradas. E aí ele cita os mestres da lei. É verdade. Lá em Marcos 12, os mestres da lei são condenados por Jesus porque queriam andar com roupas especiais e receber saudações nas praças. Mas a Bíblia que nos alerta sobre isso não é contra a gente se vestir bem. Olha só. José recebeu, lá em Gênesis 24, José recebeu um manto especial do seu pai. E isso ganha destaque no texto. Jesus vestiu uma túnica especial, muito bonita, tanto que foi desejada pelos soldados. Então, o autor encerra esse ponto, e eu também vou parar por aqui, porque já deu a hora. Ter roupas que expressam nossa singularidade, que são objeto de beleza e que são esteticamente agradáveis em sua textura, design e valorização do figurino, é algo que está em perfeita harmonia com a visão bíblica. Desde que
tudo seja muito equilibrado. Compomos assim mais um trecho do estudo do nosso livro, né? Do livro de cabeceira nosso por enquanto aqui, que é o Engolidos pela Cultura Pop do Steve Turner, e assim a gente encerra mais um novamente. Espero você na próxima live para a sequência aqui dos nossos conversas. Vamos lá!